Eu quero convidar para você a ler a palavra do Senhor em Tiago. Fica de pé comigo. Vamos ler a palavra de Deus. Você que está na sua casa aí, fica de pé também para ler a palavra de Deus. É um sinal de reverência ao Senhor. Não é obrigatório, amém, queridos? Deus não exige que ninguém fique de pé quando lê a Bíblia, não é isso. Mas por vezes eu gosto de pedir para que vocês fiquem de pé, porque a gente sente muitas vezes que, eu mesmo estou falando por mim, né? Nós não damos muito ouvidos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Muitas vezes a gente não dá ouvidos, e a palavra do Senhor, ela é a voz de Deus para nós. Amém, queridos? Eu posso falar por 10 horas, como Paulo pregou, por horas e horas, mas se eu não falar sobre a palavra de Deus, e se a unção do Senhor não estiver sobre a minha vida, talvez a palavra que você ouça não tenha o efeito poderoso que ela deveria ter. Amém? Por isso nós nos preparamos antes de trazer a palavra de Deus, porque é fundamental isso. Amém, querido? Amém? Olha para o teu irmão aí, fala: "Ô, meu irmão, você está bonito com essa máscara." Mas fala para ele assim: o Senhor não quer que você fique de máscara, não. Deus quer tirar isso aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tiago capítulo 1, no verso 1 fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aqui Tiago estava saudando ao povo de Deus. Amém? Verso 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Repete comigo: a prova da minha fé produz perseverança. Poderíamos, em outras passagens, em outras versões aí, produz paciência, não é isso? Não sei se alguém está lendo aí. Produz paciência, a mesma coisa, perseverança, paciência. E a perseverança ou a paciência, né, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aleluia. Feche os teus olhos um pouquinho. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela é poderosíssima, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, quando ela é lançada, ela não volta vazia, ela só volta quando ela surtir o efeito para que ela foi lançada, Pai. A Tua palavra é essa, Pai, a Tua palavra é santa. Mas a letra mata, o Espírito é que vivifica, Pai. O Espírito é que traz vida a essa palavra, Senhor. O Espírito é que faz com que essa palavra tenha efeito na minha vida. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, por favor, vem e fala ao coração de cada um aqui, Senhor. Confirma tudo que for falado, conforme a Tua vontade, o Teu querer, aquilo que cada um precisa, Pai, ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio.
Tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade na minha vida, Pai. Tenha liberdade na vida dos meus irmãos, daqueles que estão pela internet, Pai. Em nome de Jesus, toca onde eles estiverem, Senhor. Toca, Senhor, aonde eles estiverem, Espírito Santo, Tu que és onipresente, toca, Senhor, na casa, aonde eles estão, Pai, enche com a Tua glória este lugar, enche com a Tua glória a vida de cada um deles, enche com a Tua glória, Senhor, a casa de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, enche, Senhor, as nossas vidas, com o Teu poder, com a Tua graça. Ora mais em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, nós suplicamos, Pai, pela Tua intervenção na nossa vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca na minha vida, Pai, toca na vida dos meus irmãos, Senhor, abre os ouvidos, abre os corações, Senhor. Espírito Santo, o Senhor sabe como fazer. É o Teu trabalho, e é um trabalho maravilhoso. Isso nos traz alegria quando o Senhor fala conosco e podemos entender que a vontade de Deus é essa para a nossa vida, quando ouvimos a Tua voz, Pai. E só o Teu Espírito Santo pode confirmar a Tua palavra no coração de cada um. Só o Teu Espírito, Pai, só o Senhor pode confirmar no coração de cada um e trazer vida a essa palavra que será pregada, que será, ó Deus, falada nesse momento, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te louvar. Eu quero Te louvar, Pai, pelo privilégio, Senhor, de podermos ler, pregar a Tua palavra livremente, Deus. Enquanto muitos fazem isso escondidos, Senhor, porque são reprimidos, perseguidos, Senhor, mortos pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, será que sobraria alguém aqui, Senhor? Será que sobraria alguém que suportaria isso, Pai? Aramanás. Ajuda essas pessoas, Pai, que estão pregando a Tua palavra, onde eles estiverem, Pai. Aonde eles estiverem sendo perseguidos, ameaçados de morte, Pai, por favor, Senhor, por favor, Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, fala assim: você é bênção. Deus te ama. E Ele vai falar com você hoje em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, querido, um pouquinho. Aleluia. Nós somos seres humanos. Sujeitos às emoções. Amém, queridos? O próprio Espírito Santo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele se entristece, ou seja, ele tem sentimentos. A palavra de Deus fala: não entristeçais o Espírito Santo. Nós também temos sentimentos, amém ou não? E eu me entristeço muito quando eu vejo no nosso país, um país que até agora é livre,
para ouvir, para pregar, para adorar a Deus, para cantar. Pessoas que desprezam esse privilégio. Quando eu falo desprezam, é a mesma coisa que se prostituir espiritualmente. Vendem o tempo que poderia ter diante do Senhor por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Mais ainda, ouvem a voz de Deus, o Senhor fala claramente, fala poderosamente, e muitas vezes as pessoas não dão ouvidos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não colocam em prática aquilo que Deus está falando, e nós temos a liberdade de fazer isso. Tem países que eles não podem ter a Bíblia. Sabia disso? Se eu não me engano, na China, que é comunista, eles não podem ter a Bíblia, se eu não me engano é isso. Eles brigam por uma página, por uma folha da Bíblia, para poder ler, decorar e passar para outra pessoa, para que eles possam ler, decorar, passar para outra pessoa. É dessa forma em países que são fechados ao cristianismo, que perseguem os cristãos, que matam os cristãos. E nós temos a liberdade de ouvir a palavra a hora que nós quisermos. A internet está aí, nós estamos aqui, juntos, ouvindo, e nós desprezamos muitas vezes. Eu estou falando por mim também, porque por muito tempo eu fiz isso. Eu falo que eu dei muito trabalho para os meus pastores. Porque eu não dei ouvidos ao que eles falavam, muitas vezes. Eu dei muito trabalho, reconheço. Um dia eu cheguei perto de um dos pastores, que foi meu pastor Ademar de Campos. Eu falei para ele assim: ei, pastor, te dei trabalho, né? Vocês devem conhecer ele. Vocês cantam algumas músicas dele. Te dei muito trabalho, né? Eu falei: agora tem um monte de gente lá na igreja que também me dá trabalho da mesma forma que eu dei para você. Ele olhou para mim, 2 metros de altura, 1,90 m. A fatura chegou, irmão. A fatura chegou, irmão. É verdade. A fatura chega. Quando nós tomamos decisões erradas, a fatura chega. Uma hora alguém vai cobrar de você. E não é Deus. Deus também. Mas não esse tipo de cobrança. E a gente observa que Tiago, ele começa o livro, a carta que ele estava escrevendo, dizendo que ele era servo de Deus. E aqui ele fala enfatizando isso. Tiago, servo de Deus, do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele enfatizava muito mais do que Tiago, porque era necessário. O apostolado de Paulo, por muitas vezes foi colocado ali em xeque. É apóstolo, não é apóstolo, não é apóstolo, é apóstolo. E Paulo tinha que se defender. Mas Tiago, ele sabia que ele era servo de Deus. E ele escreve a carta aqui direcionada aos crentes daquela época. Esse livro, essa carta, foi escrito 45 anos depois de Cristo. Ou seja, ele estava escrevendo para as igrejas de todo mundo, que estava espalhada, como diz aqui. Mas as pessoas eram crentes, eram cristãos. Eram pessoas que ele estava ali tratando, cuidando
da vida deles. E a gente observa que ele inicia a carta colocando e deixando isso bem claro. Ele não se referia somente ao povo de Israel. Ele se referia aos cristãos daquela época. Aqueles que um dia entregaram a vida para Jesus, aqueles que um dia optaram em seguir Jesus. Fizeram a opção, tomaram uma decisão de entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus e seguir. E em toda a caminhada cristã, todos nós, eu, você, qualquer ser humano, quando faz essa opção de vida, quando você crê, nós somos salvos pela fé. Você não precisa fazer nada além de acreditar em Deus e confessar os seus pecados. É uma atitude. Você não precisa fazer nenhuma obra para ser salvo. Você não precisa entregar as cestas básicas como nós vamos fazer para ser salvo. Isso não é para salvação. A salvação vem pela fé, crer. Ele estava falando para essas pessoas, e todo mundo que toma essa decisão na vida, ela começa a passar por um processo de aperfeiçoamento. Um processo de aperfeiçoamento, aonde o Espírito Santo é aquele que vai agir na nossa vida, é Ele que vai nos convencer de tudo que é certo e que é errado. E aí, quando nós optamos em seguir Jesus, o que acontece? A palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, ele nos torna o nosso manual de instruções, o guia. Quem lembra do guia de trânsito, de ruas? Era um negócio desse tamanho. Quando você queria chegar num lugar, não tinha Waze. Na minha época não tinha Waze. Tinha que ficar procurando rua tal, aí abria lá 72A1. Aí você chegava e ia lá no quadradinho, tá aqui, ó, eu tenho que ir aqui. Então eu venho pela avenida tal, pegava o mapa, venho pela avenida tal e chegava lá. E ainda o mapa estava dentro do livro, desse tamanho assim. E aí você abria, a parte de cima estava na página 59, a parte de baixo na página 275, para emendar o mapa todo, era um quebra-cabeça. Para vocês que são novos, gente, vocês são abençoados. Você aperta um botãozinho, busca, não precisa nem falar, você não precisa nem apertar, você fala. Abre o Waze, não é? Fala com quem? Como é que é o nome da mulher lá? A Siri, né? A minha não é essa. A minha é a Cláudia. Aí eu falo, Cláudia, hospital do Tatuapé. Aí ela entra lá, hospital do Tatuapé, é minha digitadora. Mas hoje mesmo assim, você abre e fala, abra o Waze. Teu celular abre o Waze. Quero ir ao Hospital Vitória, onde nós fomos, né? Hospital Vitória, Hospital Tatuapé. Aí ele já abre com o endereço do Tatuapé e já o caminho, o melhor caminho, se você vai de carro, a pé, de ônibus. Simples. Eu entendo que a palavra de Deus é mais simples do que isso. A Bíblia, como um guia, é muito mais simples do que isso. E todo crente, quando ele se converte, ele recebe um manual de instruções. Olha aqui, ó. Você já não sei se aconteceu isso com você, mas quando a pessoa se converte, muitas vezes, a igreja dá uma Bíblia para a pessoa, não é? Não é? É normal isso. Por quê? Porque a Bíblia é o que vai nos dirigir, vai falar para onde nós temos que ir, o que é certo e o que é errado. Amém? Então, a Bíblia, ela nos dá parâmetros. Você começa a entender aquilo que é certo e aquilo que é errado.
aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é vida, aquilo que é morte, aquilo que é bênção e aquilo que é maldição. Deus coloca nas tuas mãos, através da Bíblia. E dentro da Bíblia tem uma passagem que fala assim: filho, eu te coloco diante de ti bênção e maldição, escolhe a bênção, para que você viva. Ele nos dá ainda a oportunidade de tomar as decisões corretas. E a gente observa que, muitas vezes, e aqui Tiago está falando sobre provações e tentações. Qual que é o tema da palavra de hoje? A Rebeca perguntou para mim: pastor, o que você vai pregar hoje? Qual é o tema? Eu falei: provados e ou tentados. Uma pergunta. Ela respondeu, falou: mas é isso mesmo? Está certo? É e/ou? Eu falei: é. Como assim? Eu falei: você vai ver. Porque muitas vezes o crente se confunde todo. A pessoa se converte, recebe um manual e fala assim: ah, minha vida vai melhorar, da água por vinho. E melhora, porque você é salvo, ganha a salvação, a melhor coisa do mundo. Só que nesse mundo Jesus disse que nós teríamos aflições, tribulações, problemas, iríamos passar por problemas. Então é fato que em toda a nossa vida terrena nós vamos ter problemas, dificuldades, nós vamos passar por dificuldades. E aí a gente olha em meio à dificuldade, que muitas vezes não é nem nossa culpa, e nem Deus que colocou para nós, mas acontece. Deus usa isso de uma forma maravilhosa. E a gente olha e fala assim: peraí, eu estou sendo provado ou estou sendo tentado? Será que é a mesma coisa? Será que provação é a mesma coisa que tentação? Jesus foi tentado ou foi provado? Alguém tem a resposta? Hã? A Bíblia tem a resposta. Fala para o teu irmão aí, enquanto eu bebo uma água. Fala aí. A Bíblia tem a resposta. Toda vez que eu abro essa garrafa, ela pula para fora a água, não sei. É porque ela está transbordando de água. Aleluia. Essa é uma verdadeira garrafa cristã, crente. De dentro dela flui rios de águas vivas. Amém, querido? Recebe aí, irmão. Depois eu te dou um pouquinho dessa garrafa. Tem coragem de beber? O Coroca não pegou a gente, não. É ou não é? Amém, queridos? E aí a gente olha e fala assim: como que é isso? Provação, tentação. O que é isso? Como é que funciona aí? Tiago, ele trata exatamente disso. Tiago, ele fala exatamente disso. Vocês vão passar por problemas. Vocês já estão passando por problemas. E aí tem aquelas pessoas que falam assim: e eu vivo a minha vida passando na prova. Só prova? E a tentação? Aonde fica? A palavra de Deus fala que Jesus foi tentado. Espera aí. Como é que funciona tudo isso? A gente começa a destrinchar isso nesse livro de Tiago, que fala sobre provações. O apóstolo, esse Tiago, ele fala assim: eu estou falando com crentes, não é? Então, crentes, irmãos, tenham alegria, se alegrem quando estiverem sendo provados. Aleluia, fala aleluia, pastor. Quem é que tem alegria no meio da prova? Oh, Jesus. Só crente. Só aqueles que são crente, não é?
Porque o crente está passando o maior perrengue, entra aqui dentro, começa a pular, adorar, louvar o Senhor, chorar diante do Senhor, dar um sorriso, abraça o irmão, quando pode. Hoje nós estamos só no boxeador, é cumprimento de boxeador, né? Mas crente é assim. Eu falei até, acho que foi a semana passada, ou no Tadel, não lembro, no Revive Mais, não lembro onde foi que eu falei, que muitas vezes a gente vê a diferença da paz e da alegria que um crente tem, daquele que não é crente, num velório. Você vai no velório de uma pessoa crente, que já se converteu, entregou a vida para Jesus, as pessoas estão tristes, choram, mas não se desesperam. Por quê? Porque sabe onde a pessoa está. Eu pelo menos sei, porque eu sou crente, eu conheço a palavra de Deus. Eu sei que quando eu fechar meus olhos, eu vou estar no paraíso com o Senhor, ponto final. Como Ele falou para o ladrão lá do lado da cruz, aonde ele ficou. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E as pessoas ficam desesperadas porque não sabem o que será que vai acontecer depois da morte. Está na Bíblia, é só ler. Você vai se encontrar com o Senhor, se entregou a vida para Jesus, senão você vai dormir. Vai ficar esperando. Nossa, pastor, que palavra cruel é essa? Não, não é cruel. Deus está avisando desde quando Adão pecou. Ele está avisando a mesma coisa. Tem quase 5.000 anos escrito aqui nessa palavra aqui. História de 5.000 anos na Bíblia. E a gente não dá ouvidos. E muitas vezes nós estamos passando pela provação. E a gente não sabe se é tentação, ou se é provação, ou se é os dois, ou se não é nenhum. E Tiago ele fala assim, no versículo 2, ele coloca a palavra provação. Vocês estão passando por provações, se alegrem, se alegrem. Porque na provação, a nossa fé aumenta, nós acreditamos mais no Senhor, nós cremos mais no Senhor. Amém ou não? Amém ou não? Só comigo acontece isso? E essa palavra de tentação e provação, Tiago fala nessa carta inteirinha. Eu não vou pregar a carta toda, o livro todo de Tiago. Mas eu vou dar uma pincelada naquilo o que é provação, o que é tentação, e como a gente discerne isso. No verso 3, ele fala assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz paciência. Fala assim, paciência, perseverança, ou seja, a alegria que nós temos que ter na provação, ela é certa, quando essa provação, você passa com perseverança e paciência. As pessoas muitas vezes ficam desesperadas, ansiosas para sair da tentação, da provação, para sair fora do problema, para resolver rápido, e muitas vezes atropelam o trabalho do Espírito Santo e a obra de Deus na tua vida, querendo tomar decisões na frente de Deus, e ultrapassam aquilo que a provação nos traz, que é perseverança, paciência, que faz parte do fruto do Espírito na nossa vida. Em Romanos 5,3 fala assim: não só isso, mas também nos gloriemos, nos alegremos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Paulo estava falando a mesma coisa que Tiago, e Paulo era diferente de Tiago. Ele falava de uma outra forma. A argumentação de Paulo era uma, de Tiago era outra. Tiago era mais próximo de João ali. E a gente observa que os dois
mesmo falando, argumentando de formas diferentes, falavam a mesma coisa. Era a mesma coisa. A aprovação é uma forma é uma maneira de colocar a nossa fé à prova. Eu estava orando aqui, o Senhor me fez orar ali pelas pessoas que estão sofrendo, sendo perseguidas por causa da palavra de Deus. E isso já está na Bíblia há muito tempo, falando sobre isso, que nós seríamos perseguidos, os cristãos. E eu falando, e eu aqui, no meu espírito, eu falava: Senhor, aonde isso se encaixa na palavra? Aonde isso se encaixa na palavra? Que está falando sobre provação, sobre tentação. E o Senhor falou exatamente isso. Quer provar sua fé? Pensa comigo. E se o Brasil se tornasse um país aonde a pregação fosse proibida, aonde ser cristão fosse crime, aonde falar de Jesus você seria preso, quantos sobrariam? Quantos sobrariam dentro da igreja, se por qualquer coisinha as pessoas deixam de ir adorar a Deus? Se por qualquer coisa deixam de estar diante do Senhor, em comunhão com os irmãos, quantos sobrariam? E eu comecei a olhar e falei: Senhor, misericórdia. Sinceramente, não sei, Senhor, porque nós nunca passamos por isso. Colocar a nossa fé em prova é isso. As provações colocam a nossa fé à prova. Lógico que coloca. Por quê? Porque quando eu passo no perrengue, eu oro: Senhor, a situação está difícil aqui. A situação está complicada na minha vida financeira. Eu preciso de ajuda, Senhor. Me ajude. E o Senhor fala: espera. Mas eu não quero esperar, Senhor. Eu preciso da ajuda. Eu preciso agora. Paciência, meu filho. Aí a nossa fé é provada. Será que eu acredito que o que eu pedi vai ser respondido por Deus? Ou não? Porque Deus não quer fazer no momento que eu quero que Ele faça. E Tiago estava falando isso. Aquieta o coração, queridinho. Queridos, amados, cristãos, aquieta o coração, porque a aprovação traz paciência e perseverança. Ou seja, você não desanima com Deus, porque você está passando por problemas. Quantos hoje, na pandemia, hoje, estão falando: aonde está esse Deus aí? Quantos, aí, está vendo? A onda está voltando, a segunda onda, sei lá que raio que é, terceira, quarta, está voltando, cadê a fé? Aonde está a nossa fé? A aprovação nos faz termos paciência. Porque quando Deus fala assim: acabou, acabou. Não tem acerto. Quando Deus fala: pandemia, coroca, está morto, tchau, vaza, acabou. É isso. Acabou. E aonde vai ficar a cara dos cristãos que duvidaram? Não é que Deus fez mesmo, não é que a coisa aconteceu, não é que o quê? Está na Bíblia, está escrito. Nós vamos passar por isso, e por muito mais talvez. Talvez nós teremos que passar por coisas mais difíceis do que a pandemia. E quem é o cristão que vai falar assim: não quero passar por isso, não vou passar por isso? Cadê os cristãos que vão se levantar e falar assim: não, Senhor, conta comigo aqui? Mesmo que vierem entrar aqui com uma metralhadora falando aqui: quem não falar que é ateu vai morrer.
Eu morro, mas eu vou falar que eu sou cristão, eu pertenço ao Senhor, e se eu morrer para mim vai ser lucro, porque eu vou estar diante do Senhor. Tem coragem, irmão? E se fosse na China, você falaria assim também? E se fosse lá no, sei lá onde mais? Coreia. Coreia do Norte. Você falaria a mesma coisa, será? Pensa direito, para não mentir. É a nossa vida. É a minha vida, Senhor. Mas a minha vida pertence a Ele. É o que os apóstolos, é o sentimento que os apóstolos tinham. Não importa, pode me jogar lá para os leões comerem, pode cortar minha cabeça, pode me pendurar de ponta cabeça, como Pedro morreu, crucificado de ponta cabeça. Pode fazer o que for, eu sou do Senhor Jesus, e Ele é meu, ponto final, a minha vida pertence a Ele, e se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer, mas se Ele quiser que eu viva, eu vou viver, ponto. É isso. Mas na hora da aprovação, não é bem assim. É ou não é? Eu contei a semana passada que nós passamos, né? A Ana Cláudia lá foi testada, tal, já passou tudo, pode, não tem problema, tá? O Murilo tá tudo liberado para não fazer acepção de pessoas, irmão. Pelo amor de Deus. Não faz mal, cumprimenta de longe, mas cumprimenta, porque o vírus não passa no cumprimento. Amém, querido? E eles nem têm mais isso. Mas nós tivemos contato, bastante contato com eles no domingo. Foram para casa, tal, e eu, né, Senhor, e agora? Né, Cláudia, nós vamos fazer. Nós tínhamos acabado de fazer um plano de saúde e achávamos que não dava direito a fazer exame. Eu falava, meu Deus, tem o culto domingo, o que nós vamos fazer? Vamos cancelar? A Cláudia falava assim, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei, vamos fazer o exame, vamos fazer o teste. Quanto custa? 270 pau, 200 no mínimo. Eu falei, meu Deus, 2, 4, 6, 600 pau. O André não dá nem para contar, porque eu perdi a conta. R$1.000. Aí eu falava assim, meu Deus, semana que vem tem o aluguel. A gente não pode nem pegar da igreja para fazer o teste, que nós somos pastores da igreja, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos para fazer um teste. Senhor, o que nós vamos fazer? E aí nós começamos a orar. Lógico, nós oramos. Eu sei que a Cláudia orou também, muito. Eu orei. André orou, a Vivi, todo mundo orando. E eu falava, Levi, aí? Ele dava risada e falava, sei lá. Paz e amor, tá tudo certo. Mas o que você acha, Levi? Acho que não vai rolar nada. Vai rolar o quê? Estou perguntando o que nós vamos fazer. Ele só teve um sintoma, fome. Comeu pra caramba. E nós não tínhamos sintoma nenhum. Mas naquele momento, passar por essa situação, lógico que fica, né? A gente fala assim, ai meu Deus. Mas nós criamos no Senhor. E cremos até hoje no Senhor. Amém, queridos? E aí começa a olhar na internet e na televisão, os casos subindo. Aí, os óbitos subindo em São Paulo. Aí você começa a pensar. Eu falei, opa, parei. A Cláudia, até falei a semana passada, ela esqueceu de botar sal na comida. E ela experimentou, falou, ai meu Deus, estou sem paladar. Ai meu Deus. E aí ela experimentou, ela estava fritando uma batatinha também, aquela batatinha frita deliciosa que, né, já estava salgada. Ela falou, deixa eu pegar a batatinha. Graças a Deus, eu que esqueci de botar sal. É normal, acontece. Porque é a nossa vida. É a gente. E aquele que fala que não é assim, olha para si mesmo e vê se não está mentindo. Acontece. Mas é nessa hora que a gente coloca a nossa fé em prática. Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei como eu vou fazer o exame. Eu não sei como vai ser o culto. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu confio em Ti. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer um milagre se for necessário. Nós vamos conseguir fazer o exame, vai sair antes do tempo. Ou então eu não sei o que vai acontecer.
mas eu sei que tudo vai ser feito segundo a tua vontade, e tudo coopera para o nosso bem, ao bem daqueles que amam a ti, e nós te amamos, eu e todos que estão na igreja. E eu falava: Senhor, eu não vou colocar ninguém dentro da igreja se eu não tiver certeza, porque é irresponsabilidade minha. Eu não vou fazer isso, Senhor. E eu falando com Deus como se Ele não soubesse, né? Mas eu falando, que eu queria me convencer disso. E aí o Senhor falou: paciência, paciência, persevere. E aí eu descobri que eu tinha direito, pelo planinho que eu fiz, eu tinha direito de fazer o teste. Aí nós fomos no laboratório e fizemos o teste rapidinho, e não gastamos um centavo. Só que o teste não saiu, o resultado. E aí eu falei assim: gente, não vamos colocar ninguém em risco, mas o Senhor sabe todas as coisas. E viemos para cá e fizemos o culto aqui de dentro. Vocês assistiram pela internet, espero que tenham assistido pela internet. Quem assistiu pela internet não precisa levantar a mão para não te constranger, mas Deus sabe no teu coração se você assistiu ou não. Amém? Aí ficamos ali e tal, e fizemos o culto aqui, foi uma bênção. Eu senti a presença de Deus aqui, e tenho certeza que vocês sentiram em casa, tenho certeza disso. E aí o Senhor colocou no meu coração, e eu pensei comigo mesmo, né? Falei: Senhor, por que não aconteceu o culto presencial? Aí Ele falou assim: e se eu estivesse dando livramento? A livramento do quê? A gente não estava contaminado, Senhor. Mas e se eu estivesse dando livramento? Quantas pessoas vêm de longe, pegam estrada, pegam um trânsito, Taquera, longe lá, Guarulhos, Bom Sucesso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O culto parou? Não, nós fizemos. Se você não cultuou na sua casa, sinto muito, mas nós cultuamos aqui, e tenho certeza que muitos cultuaram, e tenho certeza que eles receberam da mesma forma. E aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, muito obrigado, porque realmente eu estava triste com isso. As pessoas não podem estar na igreja, Pai, por quê? A igreja é lugar de vida. E quando Ele colocou no meu coração isso, eu falei: puxa, é verdade, Senhor, é verdade, Senhor, muito obrigado por tudo, deu tudo certo. Pastor, mas o que tudo isso tem a ver com a palavra de Deus? Eu te pergunto, na Bíblia, tem alguém que foi provado numa dimensão tão grande, tirando Jesus, lógico, do que Abraão? Pensa comigo. Abraão, todos tiveram provações e todos foram tentados. Eu e você temos provações e somos tentados. Todos nós. E eu fico pensando, Abraão, ele foi provado na fé, não foi? Porque Deus deu o filho e falou: agora você vai lá e sacrifica o seu filho. Imagina o nó que não deu na cabeça dele. Mas peraí, mas Deus me prometeu. Eu realmente até desconfiei, né? Desconfiei não, mas eu, né, no fundinho, acho que Abraão teve um pouquinho de dúvida ali, né? 100 anos, ela com 90, como é que vai ser esse negócio? Mas mesmo assim ele acreditou, ele falou: não, é possível, tal. E Deus deu o filho, Abraão, deu Isaac. E aí ele vai e pede: sacrifica o teu filho, eu quero o teu filho de volta para mim. Imagina o nó que não deu na cabeça dele. Peraí, mas o Senhor me prometeu, olha a palavra, o Senhor me prometeu que a minha descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, não foi isso? Foi essa a promessa que Deus fez para ele? Imagina a cabeça dele. Eu entendo que Abraão deve ter pensado assim: se Deus foi poderoso, tão poderoso, que eu e Sara tivemos filho, 100 e 90 anos, sem ele e 90 anos Sara,
Ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai resolver o pepino na hora que eu precisar. Então a fé dele foi provada e ele foi até o final. Que o anjo do Senhor, se não tivesse ali o anjo do Senhor falado, não, para Abraão, eu sei que você vai matar o seu filho, ele teria matado, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar ou dar outro filho para ele, com 150 anos, vai saber, não é? Abraão, ele foi provado na sua fé, mas será que Abraão não foi tentado a não fazer isso? Pegou? Muitas vezes a gente fala assim, nós estamos na aprovação. Da onde vem isso? Do nosso dia a dia, das nossas decisões. Algumas vezes, pode até vir de Deus, aprovação. Mas em todas elas, talvez você seja tentado também. E aí que eu quero chegar. Tiago, ele pede para os cristãos, para que sejam pacientes. Isso vai ajudar vocês. Porque como eu falei de Abraão, Deus havia prometido. Deus tinha feito o quê? Uma promessa. Deus não havia liberado a bênção. Ele fez uma promessa, ele prometeu, era algo que iria acontecer lá na frente. E aí é que muitas vezes acontece das pessoas se perderem, porque não tem paciência de esperar Deus cumprir as promessas dele na nossa vida, e tenta fazer como Abraão fez, e Sara, tentaram dar uma forcinha para Deus, antes, de Isaac, e tiveram lá um filho, ele com a serva, e Sara deu uma forcinha, fala, não, vai lá, que com ela vai dar certo, comigo acho que não vai dar mais não, sou estéril, não sei o que lá, tal, vai lá, tentando dar uma força para Deus, tiveram Ismael, e aí o Senhor falou, não era isso, tenha paciência, Abraão, tenha paciência, na hora certa eu vou liberar sobre a tua vida. Em 2 Coríntios 13:5 fala assim, examine-se pois o homem, examine-se para ver se vocês estão na fé. 2 Coríntios 13:5. Provem-se a si mesmo, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. A vitória só vem na nossa vida se na hora da provação nós tivermos paciência, perseverança. Aí nós nos tornamos vitoriosos, porque Deus, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completá-la, terminá-la. Exatamente, aquele que nos salvou, que é um processo na nossa vida. A salvação é o início de um processo, de eu ser uma pessoa melhor, um crente melhor, uma pessoa que ouve a voz de Deus, uma pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Tudo isso é um processo, do dia da nossa salvação até a vinda do Senhor Jesus. Tem um cabelo aqui, mas não é meu, cara. É um processo. Eu até tive uma esperança agora, eu vi um cabelo balançando, eu falei, Senhor, meu dia chegou, a promessa chegou, os cabelos estão crescendo, mas acho que não era não, não é essa a promessa. Mas foi exatamente isso que Paulo estava falando ali para os coríntios. Examine-se, olhem aí, dentro de vocês, Jesus mora em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. E aí eu olho para essa palavra lá no verso 5, e a gente observa aqui, melhor, no verso 4,
que fala assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui também tem outra promessa. Deus está falando que se eu tiver paciência, não vai faltar nada. Se eu tiver paciência, fé e paciência, acreditar no Senhor, ser perseverante e também ter paciência, não vai faltar nada. Mas ele adverte: se por um acaso, se algum de vocês, verso 5, tem falta de sabedoria, ó a palavra, sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de vontade, boa vontade, e lhe será concedida. Aí a gente olha e vê que essa sabedoria é a sabedoria que vem do céu, do alto. Mas qual sabedoria é essa que os cristãos recebem de Deus quando pedem? Qual é essa sabedoria que Tiago está falando? Vocês têm que ser pacientes na provação, alegre-se na provação, tudo isso é legal, entendemos. Mas se por um acaso a paciência se esgotar, não for por completo na vida de vocês, peça sabedoria do alto, que o Senhor vai dar. Mas qual sabedoria é essa? Vira a página aí de Tiago, vai lá para o capítulo 3, verso 17, que fala assim, Tiago 3, 17, fala assim: mas a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É essa a sabedoria. É essa a sabedoria que Tiago estava falando. Mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem, é pura, primeiramente, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, devemos ser perfeitos diante do Senhor. É ou não é? Não, ninguém é perfeito. Só Jesus foi perfeito. Ah, Senhor. Quando eu olho para essa sabedoria, eu falo assim, gente, como tem gente desinteligente na face da terra. Inclusive eu fui um. E talvez em alguns momentos eu continue sendo. Eu preciso pedir mais sabedoria para o Senhor. Porque essa sabedoria aqui, primeira, ela é pura. Ela não visa o mal de ninguém. Pelo contrário, ela é pura, ela é ingênua. Segunda coisa, ela é pacífica. Ela traz paz, ela não traz dor, ela não traz confusão, ela não traz perturbação, ela traz paz. Essa é a sabedoria de Deus, que vem de Deus. Outra coisa que é moderada, ela não é desequilibrada, ela não é bipolar, essa sabedoria. Essa sabedoria, ela é moderada, ela tem equilíbrio em tudo. Aí ele continua, essa sabedoria é tratável, ou seja, ela não é inflexível, ela abre a tua mente para que o tratamento do Senhor, o aperfeiçoamento do Espírito Santo continue. Ou seja, a sabedoria de Deus nos torna pessoas tratáveis, pessoas que recebem direção,
correção, exortação, seja de Deus, ou dos nossos líderes, ou dos nossos chefes, ou sei lá de quem for. É uma pessoa tratável. Outra coisa, é uma pessoa cheia, é uma sabedoria cheia de misericórdia. E de bons frutos. Vira e mexe eu falo, crente que é crente dá fruto bom. Dá fruto bom. Fruto de arrependimento, fruto do Espírito e fruto do trabalho. Crente que é crente dá fruto. Porque ele é sábio. E essa sabedoria, ela faz com que eu seja misericordioso e dê bons frutos. Outra coisa, sem parcialidade, ou seja, é imparcial. Não faz acepção de pessoas, não faz acepção de situações, é imparcial. Não é, ponto, acabou. E é também sem hipocrisia. Não faz as coisas somente visando que os outros olhem para ela, achando que vão achar ela uma pessoa melhor. Hipocrisia, hipócrita. Ou seja, sem sinceridade. Fala comigo, misericórdia, Senhor. Aí você olha e fala assim, que sabedoria maravilhosa, né? O cara que tem essa sabedoria, ele é um cara moderado, vive na pureza. Ele é um cara que é pacífico, não arruma confusão. É um cara que é moderado, é equilibrado em tudo que faz. É uma pessoa que é tratável, que não faz retaliação quando alguma pessoa vem falar alguma coisa que ele está errado. Não faz retaliação. E tem pessoas que assim, são corrigidas e fazem retaliação. Ah, porque o meu chefe me corrigiu? Ah, então eu vou faltar amanhã, a semana toda. Vou falar que eu estou com coronavírus. Vou ficar 15 dias em casa. Retaliação. Pelo contrário, a pessoa é tratável. Ah, porque o pastor falou? Ah, então também não vou na igreja. Como se isso fosse resolver. Ah, porque o meu líder de célula falou isso, também não entro mais na célula. E quem é que está perdendo? Deus está perdendo alguma coisa? E aí a gente olha que a sabedoria de Deus, ela não é desse jeito. Ela é moderada, ela é imparcial. O que é imparcialidade? É não tomar partido extremo. A gente observa isso muito em várias situações. Em várias situações. Por exemplo, quando um casal briga. Quando eu e a Cláudia aconselhamos um casal, nós ouvimos sempre os dois lados. Não é? É ou não é? Tem que ouvir. Porque se você ouve só a mulher, não, porque o meu marido, aí você vai tomar partido daquilo, você vai para cima do cara, soca o cara. Mas aí você ouve o marido e fala, não, porque a minha mulher também, não é fácil. Acontece isso, acontece aquilo, tal, né? Aí você olha e fala assim, peraí. Quem é culpado, ou melhor, de quem é a responsabilidade da situação que está passando? Imparcial. Não toma partido, não é? A gente viu isso nas últimas eleições, nas anteriores, nas outras. Gente brigando dentro da igreja por causa de partido político. Gente, pelo amor de Deus. Até hoje, se você for do fulano do partido tal, não chega perto de mim. Não quero mais falar com você, porque você pensa diferente.
Então, se você pensa diferente, você está fora. Eu penso desse jeito. Eu só vou ficar com quem pensa desse jeito. Isso é tomar partido, parcialidade. Eu estou falando de política, mas não é política o caso aqui, tá? Eu estou dando um exemplo. Isso pode acontecer até dentro da igreja. Você é da célula do André? De Guarulhos? Ah, então não quero papo, quero falar só com a célula da Edna. Com a célula da Edna, nossa. Somos crentes. Somos crentes. Está com pressa, irmão? E pelo jeito vai longe. Ó, vou te dar uma notícia. Paulo pregou por quantas horas, André? Mais de 5 horas. Eu não vou pregar 5 horas. Pode ficar tranquilo. Hã? Não chega a tudo isso. Mais umas 3h30. Imparcialidade. Sincero. Pessoas que não são falsas. Não são hipócritas. Isso é ter a sabedoria de Deus. Se você, presta atenção, meu irmão, minha irmã, faça igual eu fiz. Eu olhei para tudo isso e falo, Senhor, misericórdia da minha vida. Misericórdia, porque você deve estar achando que Deus está te condenando. Não, Deus não está te condenando, Deus já te salvou. Se você entregou sua vida nas mãos de Deus, entregou sua vida e falou, Senhor, eu quero ser salvo, Deus já te salvou, amém, queridos? Deus está te aperfeiçoando. Porque da mesma forma o que você está sentindo aí, eu senti hoje pela manhã. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Deus amado, o que eu fiz até hoje. Aí eu comecei, falei, Senhor, me dá dessa sabedoria, por favor, Pai. Está faltando? Ora, pede a Deus sabedoria de tratar as pessoas de igual forma. Não é porque ela é rica, você vai tratar melhor, ou porque ela é pobre, vai tratar pior. Imparcialidade e sinceridade. Não é porque ela tem mais conhecimento, tem faculdade, pós-graduação, BNA, MBA, sei lá como é que é o nome do negócio, que você vai tratar uma pessoa que não sabe escrever direito, diferente. Não é porque a pessoa é negra, é branca, é amarela, cor de abóbora, sei lá a cor, que para mim não existe isso. Existe o ser humano. Amém, querido? Não estou falando nada, presta atenção, gente. Eu não estou falando nada, eu sei que existem pessoas que fazem isso. Existe o racismo, existe tudo isso. Mas para mim, eu olho as pessoas como filhas de Deus, como pessoas que foram criadas por Deus, gente. Não dá, eu não consigo sentir o que isso daí, não dá. Da mesma forma, isso é imparcialidade. Quando você sente isso, é você ser imparcial. Mas pastor, tanta coisa aconteceu, eu sei. Eu também aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do outro, de uma forma diferente. Mas você acha que eu não fui, como é que fala? Não sofri bullying? Na realidade, na minha época não tinha bullying. Na minha época a gente tirava um barato. Era a forma que a gente falava. Tirava um sarro das pessoas. Hoje, agora é bullying. Mas ok, eu respeito isso. Quem pensa dessa forma. Na nossa época, o pessoal chegava para mim e falava, aí, soneca. Que eu chegava sempre atrasado. Dormia bastante. Não sei o que, nariz não sei do que, não sei o que lá, papapá. Todos nós passamos por isso. Mas o Senhor nos trata. Amém ou não? E quando a gente recebe essa sabedoria de Deus, a gente passa por isso facilmente. A gente olha e fala assim, igual Jesus fez: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Tem pessoas que falam assim, olha lá, Vladimir virou pastor, virou ladrão. Tem noção do que está falando. Virou ladrão. Todo pastor é ladrão. E a minha resposta é, Senhor, tem misericórdia. Ele não sabe do que está falando. Das duas partes. Primeiro, que não é isso.
Quem acompanha a gente sabe. Segundo, que ele está mexendo com o ungido de Deus, que Deus tenha misericórdia da vida dele, ou dela, ou de quem for. Amém, queridos? Essa é a sabedoria que vem do alto. Vou começar a correr, porque senão não vai dar tempo. Ainda bem que a Cláudia está de máscara, que eu não vejo as caretas que ela faz. Primeiro ponto, então, foi o quê? Provações. Segundo ponto, fé. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Nós temos que pedir sabedoria, mas temos que pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Muitos param aqui. A fé é tão pequenininha, ou melhor, não é a fé que é pequena. A dúvida é maior que a fé. Porque a fé é maravilhosa, é dom de Deus, é perfeita. A fé que Deus nos deu é perfeita. Amém? A palavra de Deus fala que a fé é dom de Deus. A dúvida é que nos mata. A dúvida, ela é muitas vezes maior do que a fé. Eu duvido que isso vai acontecer na minha vida, mas eu vou pedir para Deus. Duvidou, não vai receber, querido. Esquece. Esquece. Tiago, ele deixa bem claro, ele enfatiza isso. Ele para de falar de provação para falar um pouco sobre fé. Murilo pregou sobre fé, se eu não me engano. Foi isso? É exatamente isso, fé. O cristão, ele deve pedir também a Deus essa sabedoria com fé. Mas eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais jeito. A minha vida, nem Deus dá jeito nela. Não fale isso, querido. Peça com fé, sem duvidar. E ele faz uma comparação. Aquele que faz isso é como as ondas do mar, que conforme o vento bate, vai elevando. Vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Estão pregando lá sobre isso, vai para um lado. Aí a fé dele é tão fraquinha, que ele não acredita que o Deus que está aqui está na outra igreja, está na outra, e é o mesmo Deus que age em todas elas, e quando ele fica doente, ele vai no chapelão pedir. Quando ele fica doente, quer, prosperidade, vai na outra igreja. Quando ele quer, o quê? Quando ele quer ter alegria, ele vem na Revive. Porque a igreja Revive é cheia de alegria, né? Não tem noção que é o mesmo Deus que age em todas. O mesmo Deus que age aqui, age na Batista, age na congregação do Reino de Deus, na evangélica não sei da onde, é o mesmo Deus. Se eles pregam a mesma palavra, é o mesmo Deus. Se eles agem dessa forma, com sabedoria, é o mesmo Deus. Ele não fica olhando e falando, agora eu vou para lá. Bateu o vento, o problema está agora na área financeira, agora eu vou para cá. Bateu o vento, agora o problema está na área, você vai ficar andando de um lado para o outro, e não vai crescer, você, quem for. Nós não vamos crescer, amadurecer, sermos íntegros, inteiros. Aleluia. Porque todo aquele que duvida, ele é inconstante em todos os caminhos, não é só na igreja. Aquele que a dúvida é maior que a fé, bate um vento, seja na área financeira, no trabalho, onde for. Eu vou para onde eu estou precisando, estou fazendo. Aí sai correndo de um lado para o outro. Porque falta a sabedoria do alto. Amém, queridos? No verso 7 e no verso 8 de Tiago 1, ele fala assim: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Pastor do céu, Tiago está chutando o balde. Não, ele está falando a palavra, é o que Deus falou no coração dele, é o que ele aprendeu de Jesus. Porque aquele que tem a mente dividida,
não tem paciência de esperar que a promessa de Deus se cumpra na vida dele. Amém? Essa é a verdade. Não tem paciência de esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Se Abraão fosse impaciente, talvez nem a gente estaria aqui hoje. Não é? Você esperaria 100 anos para ter um filho? 90, né? Sara. É isso. Que aquele que duvida não vai receber coisa nenhuma de Deus, pastor. Deus está punindo aqueles que estão duvidando? Não. O homem recebe sem fé aquilo que Deus dá para todos, mas o homem sem fé não vai receber nada além daquilo que Deus prometeu para todos. As promessas de Deus, muitas delas estão reservadas para aqueles que acreditam nele. Muitas delas. A salvação é uma delas. Só é salvo aquele que crê em Jesus, aquele que a sua fé está em Jesus e acredita que Ele pode salvar e perdoar os seus pecados. Amém ou não? A salvação não é assim? É ou não é, gente? É ou não é, gente? Então é isso. O homem sem fé, ele não consegue esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Hebreus 10:36 fala assim, ó. Esse versículo é maravilhoso. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Vou ler de novo. Porque necessitais de paciência. Olha para mim, ó. Deus está falando para você hoje. Vocês precisam ter paciência com o pastor. Está demorando na pregação. Paciência. Porque Deus prometeu que iria liberar hoje coisas maravilhosas. Tenha paciência. Abra o olho, irmão. Não dorme. Abre o olho. Vou ler de novo. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, não é qualquer um, aquele que faz a vontade de, possais alcançar a promessa. Então aqui, Tiago ele está aconselhando, nessa palavra de Tiago, né? Ele está aconselhando os cristãos, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, para que eles tenham paciência, para que eles perseverem. E em Hebreus, está falando a mesma coisa. Tenham paciência, para que vocês alcancem a promessa. Amém ou não? Pela fé, nós alcançamos a salvação. Amém, queridos? Amém ou não? Pela fé, eu e você alcançamos a salvação em Deus. Mas isto não confere, não aprova, não fala exatamente, não é a prova, não fala que você vai viver tranquilamente a sua vida. Tudo será flores. Você será abençoado e não terá nunca mais problema nenhum. Está falando isso? Nesse mundo, Jesus disse isso. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, eu trago a salvação, através de mim, a salvação chega até vocês. Ou seja, vocês chegam ao Pai através da minha vida. Mas Ele mesmo disse que nós vamos sofrer tribulações, problemas. É fato. Então a salvação não garante que você não vai ter mais problemas. Pelo contrário, garante que você vai ser mais do que vitorioso nos problemas. Que você vai passar pelas provações sendo vitorioso. Amém?
Verso 12. Feliz o homem que persevera. 12 de Tiago 1, tá? Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o... É isso. Ele fez várias promessas. Essa é uma das que só vai receber aqueles que perseverarem na fé. Amém, querido? Amém. Aquele que suporta a provação, aquele que se entrar, o pessoal com metralhadora aqui, ele vai falar, não, eu sou do Senhor Jesus. Mas você vai morrer. Deus é quem sabe. Amém. Pastor, mas onde fica aí a comparação da provação com a tentação? É agora. Agora que você vai descobrir o que é provação, o que é tentação, o que está ligado entre uma e outra e o que está longe uma da outra. Verso 13. Quando alguém for tentado, já mudou a palavra, não é mais provado, é tentado, jamais deverá, verso 13, tá? Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não leva ninguém para a tentação. Amém. Amém. Mas pastor, Abraão, não foi Deus que pediu o filho? Não foi ele que provou a fé de Abraão? Sim. Mas então ele estava tentando Abraão? Não. Como assim? Vamos lá. Cada um, porém, é tentado, verso 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A tentação vem pela cobiça dos nossos olhos, dos nossos desejos. Vamos lá, verso 15. Então a cobiça, tendo engravidado, na minha versão fala isso, é bem legal. Tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui fala a diferença de provação e tentação. Aqui está falando, Tiago passa a demonstrar aqui, a mostrar para todos eles, que as tentações não vêm de Deus. Deus, ele para aperfeiçoar o ser humano, ele pode até permitir que provações até grandes sobrevenham sobre a nossa vida, para provar a nossa fé, mas jamais ele nos tenta, porque Deus só vai provar a minha vida e a tua vida naquilo que você conhece e sabe que é certo ou errado. Amém ou não? Se a Bíblia é nosso guia, aonde nós vamos ser tentados? Naquilo que a Bíblia fala que é certo ou errado. Concorda? Naquilo que a Bíblia dá o like ou dislike. Não é? Por exemplo, a Bíblia fala assim, não matarás. Não é isso? Isso é o quê? É o quê? O que é não matarás? É é uma ordem de Deus, não matarás, é um mandamento, ele está mandando não matar. Mas tem hora que dá vontade, não é? Tem hora que dá vontade de catar o cara. Você é tentado pelo inferno, pelo capiroto, a pegar o pescoço do cara e socar o cara. Não é? É ou não é? É, fala assim, é, pastor. Deus te tentou? Deus não te tentou. Quando o Tiago separa a provação, dizendo que Deus a ninguém tenta, ele separa a aprovação da tentação. Ele está falando assim, tentação não vem de Deus, querido. Provação vem. Pode até vir de Deus, mas tentação não. Isso está fora. Deus não tenta ninguém, porque ele não é tentado pelo mal. E quem é o mal?
Quem é o mal? Jesus fala assim, todos aqui conhecem o Pai Nosso? Ora comigo, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra. O pão nosso nos dai hoje. Não nos deixeis cair mas livrai-nos do mal. Jesus está separando. Ele está falando assim, ó, você pode até ser provado, mas tentado por Deus, não. Jesus estava orando, ensinando a gente a orar. Livre, não nos deixe cair na tentação, porque o mal, o maligno, o capiroto, o safado, sem vergonha, o chifrudo, ele vai tentar em todo momento que a gente caia. Ele vai procurar tentar nos tirar do caminho do Senhor. Agora, se eu tenho a sabedoria de Deus, sou moderado, eu vou resistir, ter paciência, para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, e não vou cair na tentação de dar um jeitinho na coisa. Amém? Porque a tentação não vem de Deus, vem do inferno, vem do mal, do maligno. Amém ou não? Amém ou não? Quem foi que levou Jesus para ser tentado? Quem foi? O Espírito Santo. Na realidade, o Espírito Santo levou ele para ser provado. E Satanás estava lá, tentando sacanear Jesus, tentando levar Jesus a cair na concupiscência dos olhos, da mente. A mesma coisa aconteceu com Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. O que aconteceu com Davi? Zoiudo, no lugar errado, na hora errada, sem fazer o que tinha que fazer, está na igreja, né, que a igreja é lugar de batalha, tinha que estar aqui, ficou em casa, graças a Deus está assistindo na internet, mas aí não é teu lugar, é aqui, amém ou não? Ao invés de batalhar, fica lá comendo salgadinho, sentado, de cuecão, né, a mulher passando para lá e para cá de camisola. Não é? É verdade. Aqui é lugar de batalha. Aqui é lugar de você adorar a Deus, mas batalhar contra aquilo que te faz mal, até o desejo de não vir à igreja. É uma tentação do inferno isso. Mas Deus também prova se você é fiel a Ele ou não, se a sua fé é tão grande ao ponto de, mesmo em meio à pandemia, você está aqui. Não estou falando que todos têm que estar, amém, gente? Eu não estou recriminando quem está lá fora, quem está... Não importa, cada um sabe o que está fazendo. Mas o que Deus está falando conosco aqui, é que as provações acontecerão na nossa vida. E isso vai fazer com que eu prove a minha fé. Mas a tentação vem do maligno. Jesus, quando orou para os seus discípulos, ele falou assim: Senhor, eu não oro para que o Senhor os tire desse mundo, mas para que o Senhor os livre do maligno. Satanás, ele está tentando bloquear a nossa vida, nos tentando constantemente. Davi, ele zoiou, cobiçou, ficou grávido do pecado, e aí consumou o pecado, e engravidou a mulher ainda, e perdeu o filho. Isso é a consequência, sofrimento. O outro filho estuprou a irmã. Aí o outro matou ele e morreu depois, pendurado pelos cabelos. Aí você olha e fala: nossa, quanta coisa ruim aconteceu. Pois é, estava no lugar errado, na hora errada, e a cobiça dos olhos, foi tentado, caiu. Mas ele não tinha o coração segundo o coração de Deus?
Tinha. Continuou tendo? Sim, até o final. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, só que ele caiu. Alerta, você não está imune ao vírus da tentação, para falar naquilo que a gente está vivendo. Ok? Não existe vacina, a não ser a palavra de Deus, que te vacine contra a tentação. Mesmo a palavra de Deus adverte, você vai ser tentado, se cuida, se liga, mané, fica esperto. O Espírito Santo lá dentro, ele fica remoendo, ele fica falando, calma, tenha paciência, vai devagar. Agora, o que faz muitas vezes uma mulher trair o marido ou o marido trair a mulher? Não estou falando que todas as vezes acontece isso, mas o que acontece muitas vezes? A mulher ou o marido se esquece da justiça de Deus e se reveste da autojustiça. Ah, já que ele é assim comigo, eu vou trair ele. Ah, já que ela não faz o que eu quero, vou fazer lá fora. Ah, já que... Não é? É ou não é, gente? Foi tentado, tentação. Mas não é tentação só do olhar, de ver uma mulher ali, ou um homem saradão assim, pá, né, mulher? É, quando tira cai tudo, mas assim dá pra... Não é só essa coisa de olhar e ser tentado pelo olhar. Existe a tentação de fazer para provocar outra pessoa, para machucar outra pessoa. A tentação de aquela coisa, o cara deixou ali um troquinho a mais, deixa quieto, ele não vai precisar disso. Nós vamos comprar umas coisas ali numa loja, eu, a Cláudia, a irmã dela, e aí nós compramos uns tapetinhos. Comprou um para a Cláudia, um para Dona Diva e um para a Mara. E compramos umas outras coisas, inclusive as cadeiras do escritório lá. Estava junto, tal. O tapetinho custava quanto, mulher? R$18. R$18 para uma empresa grande, muito grande. O que é R$18? Aí o que aconteceu? Nós olhamos, a Cláudia teve um problema na cadeira lá, e nós estávamos olhando, a Cláudia começou a olhar para ver se a cadeira estava certa, estava errada, né? Que estava com a cor diferente, se todas vieram. Aí ela começou a olhar e ela viu que só cobraram 2 tapetes. Não cobraram o terceiro tapete. Qual o pensamento do brasileiro? Levar vantagem em tudo. Lady Gerson, opa, ganhei, Deus, obrigado, ter capacidade de falar isso. Deus, obrigado pelo tapete que o Senhor me enviou. Isso é um milagre. Isso é tentação, querido. No mesmo momento, eu e ela, quando ela falou isso, eu falei, nós temos que ir lá pagar o pessoal. Ela falou, é verdade. Não teve nem discussão. Nós fomos trocar a cadeira, chegamos lá, eles não deram nem atenção para o que nós fizemos. Talvez a mulher deve ter pensado, que babaca que essa mulher. Esse cara é tonto. Vai devolver, vai querer pagar uma coisa que recebeu ali, R$18. O que é R$18 para essa loja toda? Para ele pode não ser nada, mas para mim, para Cláudia, é nós vencermos a tentação de ficar com coisa que não é nossa. Roubo. A mesma coisa, um funcionário é tentado a todo momento para dar um carambolê na empresa e no patrão para não ir trabalhar, não é? E o patrão é tentado para fazer algum cambalacho para não pagar o que todo mundo é tentado. Em todo momento nós somos tentados pelo inferno, não é por Deus. Mas naquele momento da tentação, o Senhor aproveita e fala, já que você está passando por isso mesmo, vamos ver se você tem fé em mim. E aí ele vai lá e prova a tua fé. Mas na realidade, a tentação não vem de Deus. A tentação vem do? Está com medo de falar o nome do capiroto? Fala, vem do diabo.
Tem uma pessoa que fala assim, não fala esse nome perto de mim. Mas por quê? Você está com medo, rapaz? É o diabo, é sem vergonha, é safado. Pelo amor de Deus. Qual o problema? É sem vergonha, safado, e ele não presta. Deus é bom e ele não presta. Ponto. Vem dele, tentação vem dele. Mas por causa da concupiscência dos nossos olhos. E para encerrar, eu quero falar uma coisinha só. Deixa eu achar onde é que está a coisinha primeiro. Aprovação. Presta bem atenção no que eu vou falar, grava isso. Aprovação não te leva ao pecado. Aprovação, ela não te induz a pecar. A tentação te induz a pecar. Essa é a diferença da aprovação e da tentação. Elas caminham juntos. Muitas vezes você está achando que é Deus que está te tentando, não é? Talvez não seja nem Ele fazendo nada, você está colhendo algo que você plantou lá atrás, e está passando pelo perrengue, porque você está colhendo aquilo que você plantou. Beleza, é uma aprovação? É, também. Deus aproveita, já que você fez lá atrás, vamos ver se você tem fé mesmo. Vamos ver se você se converteu mesmo. Vamos ver se você acredita em mim. E Ele está torcendo para que a gente permaneça fiel e firme, porque cada vez que nós vencemos uma tentação, Deus, Ele dá um grito de vitória. Como Jesus, quando Ele venceu a tentação, morreu, Ele ressuscitou, houve um grito de vitória. Quando Ele falou na cruz, está consumado, foi um grito de vitória. O Senhor e Deus falou assim, acabou o sofrimento. E aí Ele ressuscitou. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Só aconteceu tudo isso porque Ele foi paciente e esperou o momento certo. Amém, queridos? Amém? Então, provação não te induz a pecar. Tentação te induz a pecar. Quando você estiver passando por um problema, uma dificuldade, e alguma coisa facilitar para você burlar isso, sem esperar fazer a coisa correta, isso é tentação que está vindo do inferno. Repreende. Vou dar um exemplo prático para encerrar. Quando Jesus estava sendo preso, o que Pedro fez? Se empoderou todo, machão, arrancou a espada, cortou a orelha do Malco. Aqui ninguém vai tirar. Jesus foi lá, fez um milagre e falou, não é dessa forma. Eu tenho que sofrer para você ser salvo. Se eu não sofrer, se eu não morrer na cruz do Calvário, ninguém vai ser salvo. Não foi isso. A mesma coisa aconteceu na tentação. Satanás tentou tentar, o Espírito Santo levou Jesus, e Satanás tentou Jesus ali. Por quê? Ele estava tentando facilitar, entre aspas, você vai ser dono do mundo inteiro. Eu te dou o domínio sobre o mundo inteiro. Tentando Jesus, com a concupiscência. E Jesus falava, tentando burlar. Não precisa você morrer lá no Calvário. Não precisa, Jesus. Se você quiser, eu te dou o domínio sobre tudo. Isso é tentação. Deus não faz dessa forma. Deus muitas vezes permite que a gente passe para nos aperfeiçoar, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele nos prova para nos abençoar. Mas se nós não formos aprovados, ou seja, reprovados, porque nós erramos e nós caímos na tentação, mesmo assim, se você pedir perdão ao Senhor, se examinar, olhar para dentro de você e falar, Senhor, me perdoe, Ele vai te perdoar. Amém, querido? Amém? Fica de pé comigo. Tinha mais umas 4 horas de pregação.
Mas nós vamos cear hoje. É a ceia. É dia de ceia. É dia de nós lembrarmos do Salvador, do Senhor Jesus. Amém ou não? Até nesse momento muitos são tentados, sabia disso? Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Tem muitos que são tentados a não tomar a ceia. Como é que é isso, pastor? Como é que eu sou tentado em não tomar a ceia? Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Ele está falando para alguém não tomar a ceia? Não, ele está falando para você se examinar. Mas também fala aqui, para que não tome indignamente. Na realidade, o que ele estava falando ali, é que você pode tomar a ceia se você reconhecer que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Ponto. E você reconhecer que você pecou e errou em algumas situações, examinando-se a si mesmo. Errei, pequei, Senhor, me perdoa. Vai lá e toma a ceia. Aonde nós somos tentados? Ah, você não é digno. Você está em pecado. Não tome a ceia. Não faça isso. Não acredite que o Senhor tem poder e o sangue de Jesus tem poder para perdoar os teus pecados. Então não toma a ceia. Você vai tomar indignamente. Isso vem do inferno. Isso não vem de Deus. E muitas vezes são tentados por pessoas. Ó, não vou nem passar a ceia para você porque você está em pecado. E aí você fala assim: realmente eu estou em pecado, não posso tomar a ceia. Não é? Querido, presta atenção. Paulo, quando falava examine-se, é para você olhar para dentro de você. Tem alguma coisa que te condene? Peça perdão, tome a ceia, coma do pão, beba do cálice, ponto final. Acabou. Deus já não vai se esquecer desse teu pecado. Amém ou não? Feche teus olhos aqui comigo, por favor. Através da fé, recebemos a justiça de Deus. Porque é Deus que nos justifica. A morte é resultado do pecado, é resultado do pecado. E o pecado só vem se eu permitir, se eu concluir, se eu executar isso na minha vida. Se já aconteceu, peça perdão. Se não aconteceu, esteja firme, paciente, perseverante. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não? Com os teus olhos fechados, olhe para você. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Já se examinou? Então agora é hora de você orar. É hora de você chegar e falar: Senhor, me perdoe, perdoe os meus pecados. E aí, sim, você tomar a ceia. Faça isso agora, querido. Veja se há algo em você. Veja se você caiu em alguma tentação. Veja se você não deixou de ser paciente, persistente em alguma área da sua vida. Peça perdão ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. É o Senhor de todas as coisas e que o Senhor nunca, jamais nos tenta.
Pelo contrário, o Senhor nos aperfeiçoa a cada dia, o Senhor nos dá condições de vencer, de sermos vencedores, de estarmos vivendo a nossa vida, Senhor, debaixo de vitórias, Pai, que vem do alto. Mas nós clamamos pela Tua sabedoria, sabedoria que vem do alto, Pai, aquela sabedoria pura, moderada, equilibrada, Senhor, imparcial, sincera. Essa sabedoria nós clamamos e pedimos, e a Tua palavra nos garante que se nós pedirmos com fé, o Senhor vai nos conceder liberalmente. Pai, eu oro por isso, Pai. Me dá dessa sabedoria, Senhor. Me perdoa, Senhor, se eu tenho feito aquilo que não Te agrada. Perdoa se em alguma situação eu caí em tentação. Se fui seduzido, Senhor, pelo maligno e permitir que isso acontecesse, me perdoa, Pai. Eu quero estar diante de Ti sempre. Eu quero estar, Senhor, diante de Ti sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dá, Senhor, dessa sabedoria. Eu quero amadurecer mais. Eu quero amadurecer mais. Eu quero que a Tua obra em mim seja completa, Pai. Eu quero que a Tua obra, Senhor, na minha vida se complete, ó Deus. Cada vez mais aconteça. Faz isso nos meus irmãos também aqui, Senhor. Na vida de cada um deles, aqueles que estão na internet, Pai, nos vendo. Deus, que o Senhor possa derramar da Tua sabedoria conforme o que eles estão pedindo, Pai, conforme aquilo que eles estão orando, Senhor. O Senhor conhece, eu não. Mas todo aquele que pedir dessa sabedoria, Pai, derrama, por favor, Senhor. Queremos amadurecer na nossa vida cristã, Pai. Perdoa, Senhor, se temos errado.